Em 1994, um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt pisou numa colina árida no sudeste da Turquia e encontrou algo que destruiu, num único momento, tudo o que a ciência acreditava saber sobre o início da civilização humana. A pergunta que ele fez naquele dia ainda não tem resposta. E pode ser que nunca tenha. O que foi construído naquela colina é 6.000 anos mais antigo que Stonehenge, 7.000 anos mais antigo que as pirâmides do Egito, e foi erguido por pessoas que, segundo tudo o que aprendemos na escola, não deveriam ter sido capazes de fazer nada disso. Göbekli Tepe. Um nome que a maioria dos brasileiros nunca ouviu. Um lugar que os arqueólogos chamam, em silêncio e com certo desconforto, time igual a 0,5 segundos, de o maior enigma da história da humanidade. E há algo ainda mais perturbador do que o que foi encontrado lá. É o que ainda não foi encontrado, porque 95% daquele sítio ainda está enterrado sob a terra, esperando. Para entender por que Göbekli Tepe perturbou tanto a arqueologia mundial, precisamos primeiro entender o que a ciência acreditava antes de 1994. E para entender isso, precisamos voltar ainda mais atrás. Precisamos entender como os seres humanos pensavam sobre si mesmos e sobre seu próprio passado, antes daquela tarde de outono numa colina turca. Durante décadas, o consenso científico sobre o surgimento da civilização humana era claro, simples e aparentemente irrefutável. A lógica era a seguinte: primeiro, os humanos aprenderam a cultivar a terra. Com a agricultura, pararam de vagar e se fixaram num lugar. Com a fixação, vieram os primeiros vilarejos. Com os vilarejos, vieram as primeiras estruturas permanentes. E só depois de tudo isso, muito depois, quando a sociedade já estava organizada, quando havia tempo livre e excedente de comida e divisão de trabalho, os humanos começaram a construir templos, a criar rituais elaborados, a desenvolver espiritualidade e arte e símbolos compartilhados. Essa era a sequência. Primeiro, o pão. Depois, os deuses. Parecia óbvio. Parecia lógico. Parecia a única ordem que fazia sentido para uma espécie cujas prioridades evolutivas eram claramente a sobrevivência primeiro, e tudo o mais depois. Era o que estava nos livros didáticos de arqueologia de todas as universidades do mundo. Era o que os professores ensinavam com a confiança de quem repete uma verdade estabelecida. Era o que toda uma geração de pesquisadores havia construído suas carreiras defendendo, publicando e passando adiante para os seus alunos. E era exatamente isso que Klaus Schmidt derrubou numa tarde de outono de 1994, numa colina que os camponeses locais chamavam de Göbekli Tepe, que em turco significa, simplesmente, time equals, quote, 0.5 seconds, quote, slash, greater than colina barriguda. Klaus Schmidt tinha 40 anos naquele dia. Era um arqueólogo meticuloso, formado na Alemanha, com experiência em escavações em toda a Anatólia, que é o nome dado ao território da Turquia continental. Trabalhava para o Instituto Arqueológico Alemão e percorria a região do sudeste da Turquia em busca de sítios que merecessem escavação sistemática. Era um trabalho lento, metódico, feito de caminhadas sob o sol, de olhar para o chão com atenção, de distinguir o que é natural do que é humano numa paisagem que carrega milênios de história em cada metro de terra. A colina de Göbekli Tepe havia sido visitada por uma equipe americana na década de 1960. O relatório que produziram foi breve e conclusivo. Cemitério medieval, sem interesse arqueológico relevante.
registraram algumas pedras na superfície. Fizeram anotações rápidas e partiram para outros sítios. A colina ficou esquecida em arquivos por 30 anos. Quando Schmidt chegou à mesma colina 3 décadas depois, ele viu algo que os americanos não tinham visto, ou talvez tivessem visto, mas não conseguido aceitar as implicações. As pedras na superfície não eram fragmentos de lápides medievais. Tinham uma forma específica, um formato que não era natural e que não correspondia a nada do período que os americanos haviam assumido. Eram o topo de estruturas monumentais, que estavam enterradas a metros de profundidade sob a terra, preservadas com uma integridade que Schmidt nunca havia visto antes. Ele ficou. Não por dias, por décadas. As primeiras escavações começaram ainda em 1994 e revelaram uma complexidade que nenhum arqueólogo havia antecipado. Os primeiros pilares que emergiram da terra tinham formato de T, medium, entre 3 e 6 metros de altura. Pesavam entre 10 e 20 toneladas cada um e estavam cobertos de relevos esculpidos com uma precisão que os arqueólogos modernos, com todas as ferramentas disponíveis hoje, teriam dificuldade em replicar usando apenas instrumentos de pedra. A primeira coisa que Schmidt descreveu em seus diários de campo não foi a monumentalidade dos pilares, foi a qualidade das esculturas. Havia raposas com dentes afiados, esculpidas em baixo relevo, com uma fluência de traço, que parecia impossível para instrumentos de sílex. Leopardos em posição de ataque, com cada músculo tensionado visível na pedra. Cobras entrelaçadas em padrões geométricos que se repetiam com precisão matemática. Abutres com asas abertas, javalis em movimento, escorpiões, garças, aranhas. Uma menagerie completa de animais selvagens, cada um esculpido com uma atenção ao detalhe anatômico. Time igual a 0,5 segundos, que sugeria não apenas habilidade técnica, mas uma observação prolongada e cuidadosa da natureza. E entre os animais, havia figuras que os arqueólogos hesitaram em descrever, porque não sabiam exatamente o que eram. Representações estilizadas de seres que tinham braços humanos, descendo pelos lados dos pilares, com mãos com 5 dedos claramente visíveis, e cintos decorados esculpidos na cintura. Mas os pilares não tinham rosto. A parte superior, onde deveria estar uma cabeça, era plana e sem feições. Como se os construtores quisessem mostrar a presença de algo ou alguém, sem jamais revelar sua face. Como se o rosto fosse desnecessário, ou como se fosse perigoso demais para ser representado. Schmidt ficou. Voltou no ano seguinte, e no seguinte, e em todos os anos até a sua morte, em 2014. 20 anos escavando a mesma colina, com uma dedicação que seus colegas descreviam, dependendo do dia e do humor, como paixão científica exemplar, ou como obsessão pessoal que ia além da ciência. Porque cada camada que retirava da terra revelava mais perguntas do que respostas. E cada resposta que encontrava derrubava mais uma certeza que a arqueologia havia construído em décadas de trabalho cuidadoso. Mas o que exatamente tornava Göbekli Tepe tão impossível de explicar? Time igual a 1,0 segundos maior que para entender isso com a profundidade que o tema merece. Precisamos falar sobre quem construiu aquele lugar. E quando descobrimos quem foram essas pessoas e o que isso implica, a perturbação começa de verdade. Göbekli Tepe foi construído há aproximadamente 12 mil anos. Esse número, por si só, já deveria fazer você parar. 12 mil anos. Para ter uma referência concreta,
As pirâmides de Gizé foram construídas há cerca de 4.500 anos. Stonehenge, na Inglaterra, tem aproximadamente 5.000 anos. A escrita cuneiforme da Mesopotâmia, considerada a primeira forma de escrita sistematizada da humanidade, surgiu há cerca de 5.500 anos. Time igual a 0,5 segundos barra maior que a própria cidade de Jericó, considerada uma das mais antigas do mundo. Tem cerca de 11.000 anos. Göbekli Tepe é mais antigo que tudo isso, mais antigo que a escrita, mais antigo que a roda, mais antigo que qualquer cidade reconhecida como tal pela ciência. E foi construído por caçadores-coletores. Deixe isso pousar por um momento. Não por agricultores com excedente de comida e tempo livre para projetos monumentais. Não por uma civilização urbana com hierarquia social estabelecida, e especialização de trabalho e engenheiros e administradores. Não por um Estado organizado com capacidade de mobilizar mão de obra em grande escala, através de tributos ou trabalho forçado. Por caçadores-coletores nômades, que, segundo tudo que aprendemos sobre esse período da história humana, passavam a maior parte do dia procurando comida para sobreviver, e não tinham tempo, recursos acumulados, nem organização social permanente, para planejar, coordenar e executar uma obra desta magnitude, durante um período que, como veremos, durou séculos. E aqui está a virada que mudou tudo. Os arqueólogos encontraram nos arredores imediatos de Göbekli Tepe os ossos de dezenas de milhares de animais selvagens. Gazelas, auroque, que é o ancestral selvagem dos bois modernos. Patos, gansos, corvos, lebres. Uma quantidade de ossos de caça, time igual a 0,5 segundos, barra que os pesquisadores estimam representar banquetes repetidos ao longo de gerações. Nenhum animal domesticado. Nenhuma evidência de cultivo de grãos. Nenhum sinal de que havia agricultura estabelecida quando o sítio estava em uso pleno. O que havia era caça em escala massiva e uma quantidade de restos de comida, que sugere reuniões de centenas de pessoas, num mesmo lugar ao mesmo tempo, repetidamente, ao longo de séculos. Isso levou Klaus Schmidt a uma conclusão que virou a lógica da arqueologia de pernas para o ar. Uma conclusão que ele passou anos desenvolvendo com cuidado, antes de apresentá-la publicamente, porque sabia o quanto seria controversa. E se não foi a agricultura que tornou possível a construção de templos? E se foi exatamente o contrário? E se foram os templos? A necessidade de se reunir regularmente num lugar sagrado, de coordenar grupos dispersos, de organizar grandes encontros rituais periódicos, que forçou os humanos a desenvolver a agricultura, simplesmente para ter comida suficiente e previsível, para alimentar tanta gente ao mesmo tempo, num mesmo lugar, durante dias ou semanas de reunião coletiva. Em outras palavras, não foram os deuses que vieram depois do pão. Foi o pão que veio por causa dos deuses. Essa inversão não parece grande coisa quando dita assim, mas para a arqueologia, para a antropologia, para a história das religiões, para a filosofia da civilização humana, essa inversão muda absolutamente tudo. Porque ela sugere que o impulso espiritual, a necessidade humana de ritual coletivo, de sagrado compartilhado, de reunião em torno de algo maior que o indivíduo, não é um produto tardio e opcional da civilização. É uma das suas causas fundamentais, talvez a mais fundamental de todas. Que não somos seres racionais que ocasionalmente têm experiências espirituais. Somos seres espirituais que ocasionalmente tentamos ser puramente racionais. Mas há algo nessa história que os livros raramente mencionam.
algo sobre a estrutura física do sítio, sobre o que foi encontrado dentro dos pilares e sobre o que aconteceu com os próprios construtores de Göbekli Tepe, que é talvez o maior mistério de todo o sítio. Vamos chegar lá. E quando chegarmos, a história vai tomar uma direção que poucos esperam. Vamos começar pela arquitetura em detalhe, porque quando você entende completamente o que foi construído em Göbekli Tepe, e como foi construído, e com que precisão, a perturbação vai além da história e começa a tocar algo mais profundo sobre o que somos. O sítio é composto por pelo menos 20 estruturas circulares identificadas. Algumas já foram parcialmente escavadas. A grande maioria ainda está intacta sob a terra. Cada estrutura consiste num círculo de pilares em forma de T, dispostos com precisão em torno de 2 pilares centrais maiores, que os arqueólogos acreditam representar figuras antropomórficas, entidades ou seres com braços, cintura e cintos detalhados esculpidos na pedra, mas sem rostos nos pilares frontais. Os pilares foram escavados diretamente da rocha calcária da própria colina, usando apenas ferramentas de sílex, uma rocha sedimentar extremamente dura, com bordas naturalmente afiadas quando lascada. O processo era brutal na sua exigência física. Os trabalhadores tinham que cortar a rocha viva da colina, dar forma ao pilar enquanto ele ainda estava conectado ao substrato rochoso, e só então separá-lo e movê-lo. Alguns pilares foram transportados por centenas de metros, desde as pedreiras naturais até o local exato de construção, usando cordas, toras de madeira e força humana coletiva organizada. Um único pilar, o maior encontrado até hoje ainda in situ na pedreira, pesa aproximadamente 50 toneladas. 50 toneladas. Para comparar, os maiores blocos das pirâmides de Gizé pesam entre 2 e 80 toneladas. E as pirâmides foram construídas por uma civilização com 4.000 anos a mais de desenvolvimento. O pilar de 50 toneladas de Göbekli Tepe, time igual a 0,5 segundos barra maior, que foi movido por pessoas que não tinham roda, não tinham animais de carga domesticados e não tinham nenhuma tecnologia além das próprias mãos, de cordas feitas de fibras vegetais, da inteligência coletiva e de uma motivação que deveria ser extraordinariamente poderosa para mover pessoas a um esforço desse nível. E aqui aparece o primeiro detalhe que os arqueólogos não conseguem explicar completamente. Em 2013, uma pesquisa realizada pelo cientista Gil Hackley, da Autoridade de Antiguidades de Israel, e pelo professor Avi Gofer, do Departamento de Arqueologia e Civilizações Antigas do Oriente Próximo da Universidade de Tel Aviv, analisou a disposição das estruturas circulares de Göbekli Tepe, usando algoritmos de reconhecimento de padrões em desenhos arquitetônicos. O resultado foi publicado na revista Cambridge Archaeological Journal e causou um impacto considerável nos círculos acadêmicos. As 3 estruturas principais do sítio, chamadas pelos arqueólogos de recintos A, B e C, foram construídas de forma a formar um triângulo equilátero quase perfeito. Não aproximadamente equilátero, não vagamente triangular, quase perfeitamente equilátero, com uma margem de erro tão pequena, que seria considerada aceitável nos padrões de precisão de arquitetos modernos, com instrumentos de medição eletrônicos. O que isso significa na prática? Significa que os construtores de Göbekli Tepe não apenas moveram pedras de 50 toneladas. Eles planejaram o projeto inteiro antes de começar a construir. Fizeram medições precisas do terreno. Calcularam proporções geométricas. Estabeleceram pontos de referência.
e coordenaram um projeto arquitetônico de longo prazo, que deveria ter durado gerações, com uma sofisticação geométrica, que a ciência até então associava a civilizações muito mais avançadas e muito mais tardias no tempo. Como transmitiam esse conhecimento de geração em geração, se não tinham escrita? Como garantiam que o plano original fosse respeitado por pessoas que nasceram séculos depois do início da construção? Essas perguntas ainda não têm resposta satisfatória. E talvez seja justamente essa ausência de resposta que torna Göbekli Tepe tão fascinante e tão desconcertante ao mesmo tempo. Mas há mais, muito mais. E a próxima descoberta, para muitos pesquisadores, a mais inquietante de todas as que o sítio produziu até hoje. Os crânios. Em 2017, uma equipe do Instituto Arqueológico Alemão, liderada pela antropóloga Julia Gresky, publicou na revista científica Science Advances a análise de 3 fragmentos de crânio humano encontrados em Göbekli Tepe. Não era incomum encontrar ossos humanos em sítios neolíticos, o que tornava esses fragmentos completamente únicos. Era o que havia sido feito com eles depois da morte. Os crânios tinham sido esculpidos, intencionalmente, com precisão deliberada. Havia sulcos lineares profundos, paralelos entre si, gravados na superfície externa do osso do crânio. A análise microscópica mostrou que os sulcos foram feitos com instrumentos de sílex, após a morte, com uma pressão controlada, que sugere experiência prévia nesse tipo de trabalho. Não foram acidentes. Não foram danos post-mortem causados pela passagem do tempo. Foram escolhas artísticas ou rituais cuidadosamente executadas. E além dos sulcos, havia um orifício perfurado no topo de cada crânio, perfurado com uma broca de sílex, com um diâmetro específico, numa posição específica, do tamanho exato para permitir que uma corda passasse por ele e o crânio fosse suspenso, sem que o maxilar inferior se separasse do resto. Gresky descreveu aquele tipo de modificação como único na história da arqueologia mundial, nunca antes visto em nenhum outro sítio de nenhum período. A interpretação mais aceita entre os pesquisadores é que os crânios eram exibidos publicamente, suspensos nos pilares ou nas paredes internas das estruturas circulares, como parte central de algum ritual que ainda não compreendemos completamente. Talvez para honrar ancestrais cujo poder se acreditava persistir após a morte. Time igual a 0,5 segundos barra maior, que talvez para invocar a proteção dos mortos sobre os vivos. Talvez para intimidar visitantes de outros grupos. Talvez para algo para o qual ainda não temos nem o vocabulário adequado. O que esses crânios nos dizem com certeza é que os construtores de Göbekli Tepe tinham uma relação com a morte e com o que acontece após ela, que era elaborada, ritualizada, artisticamente sofisticada e profundamente intencional. Não eram pessoas apenas sobrevivendo no dia a dia. Eram pessoas pensando sobre a morte, questionando o que existe além dela, construindo sistemas simbólicos para lidar com esse questionamento, e fazendo isso com uma sofisticação que não se improvisou da noite para o dia, mas que foi desenvolvida e transmitida ao longo de gerações. E agora chegamos ao mistério que talvez seja o mais difícil de explicar de todo o sítio. Porque Göbekli Tepe não foi simplesmente abandonado quando seus construtores partiram. Foi enterrado, deliberadamente, com um cuidado que só pode ser intencional. Por volta do ano 8000 a.C., aproximadamente 4.000 anos depois de ter sido iniciado, os construtores de Göbekli Tepe fizeram algo que nenhum arqueólogo esperava descobrir.
Eles voltaram ao sítio. Preencheram meticulosamente cada estrutura com toneladas de terra, pedras e detritos, e enterraram deliberadamente tudo o que haviam construído ao longo de gerações. Com tanto cuidado, com tanta atenção ao preenchimento completo de cada espaço, que os pilares e todos os seus relevos foram preservados quase intactos, por 12.000 anos, até que Klaus Schmidt os encontrou em 1994. Por que alguém enterraria o lugar mais sagrado que construiu? Essa pergunta não tem resposta. Os arqueólogos têm hipóteses, cada uma mais especulativa do que a anterior. Alguns sugerem que foi uma forma de consagração definitiva, cobrir o sagrado para protegê-lo do tempo e dos profanos, selar aquele espaço para sempre como algo que não deveria mais ser visto ou tocado. Outros sugerem que o ato de enterrar fazia parte de um ciclo ritual, como se o templo precisasse morrer e ser enterrado, para que algo novo pudesse nascer, tal como a terra é arada e coberta antes que uma nova colheita cresça. Outros ainda sugerem que houve alguma catástrofe climática ou social, algum evento dramático que tornou necessário abandonar aquele lugar para sempre e selar a memória do que havia acontecido ali. Ninguém sabe. E é muito provável que, a menos que seja encontrada alguma forma de escrita ou registro em partes ainda não escavadas do sítio, nunca saibamos. Mas há algo que sabemos, e que torna Göbekli Tepe ainda maior do que parecia a princípio. Porque Göbekli Tepe não estava sozinho. Nunca esteve. Time igual a 1,5 segundos barra maior que desde as primeiras escavações do sítio. Os arqueólogos começaram a perceber que havia outros locais semelhantes na mesma região. Colinas que, quando investigadas, revelavam estruturas com pilares em T, relevos de animais, a mesma linguagem visual e simbólica, a mesma sofisticação construtiva. Como se Göbekli Tepe não fosse uma anomalia isolada, mas o centro mais conhecido de uma rede muito mais ampla. Em 2021, o governo turco lançou oficialmente o projeto Taş Tepeler, que em português significa Colinas de Pedra. O projeto identificou 12 sítios arqueológicos distintos na região, que fazem parte aparentemente da mesma cultura construtiva e ritual, distribuídos numa área de centenas de quilômetros quadrados. 7 deles já têm escavações em andamento. Os outros ainda estão inexplorados, esperando recursos e tempo. Um deles merece atenção especial. Chama-se Karahantepe. Karahantepe foi identificado originalmente em 1997, apenas 3 anos depois de Göbekli Tepe ser revelado ao mundo. Mas as escavações sistemáticas só começaram em 2019, sob a direção do arqueólogo Necmi Karul, da Universidade de Istambul. Em apenas 2 anos de trabalho, o que foi encontrado em Karahantepe fez Karul afirmar publicamente que o sítio poderia ser ainda mais impressionante do que Göbekli Tepe. Em 2021, os arqueólogos abriram uma câmara central do sítio e encontraram uma escultura que não tinha precedente na história da arte conhecida. Uma cabeça humana em tamanho real, esculpida em pedra calcária com uma fidelidade anatômica extraordinária, emergindo diretamente do chão da câmara, como se o restante do corpo estivesse enterrado abaixo. Os olhos abertos, a boca levemente entreaberta, uma expressão que os pesquisadores descreveram como difícil de interpretar, não claramente serena, não claramente agoniada, mas algo entre os dois que resiste à categorização. Ao redor da cabeça, esculpidas diretamente na rocha do chão, 11 representações fálicas apontando em direção à figura central.
A cena mais antiga de iconografia humana complexa já encontrada no mundo. E ainda nem foi completamente escavada. O que há abaixo daquela cabeça? O que o restante do corpo esculpido pode revelar? Ainda está esperando. O que começa a emergir de todos esses sítios juntos é a imagem de algo que a arqueologia ainda não tinha vocabulário para descrever adequadamente. Não uma civilização no sentido estrito que a palavra normalmente carrega. Estado, cidades, escrita, hierarquia formal, comércio organizado. Mas algo que talvez seja mais fascinante do que qualquer civilização formal. Uma cultura espiritual compartilhada. Um conjunto de crenças, rituais e linguagem visual e simbólica, compartilhados por grupos nômades espalhados por uma vasta região, que se reuniam periodicamente em locais sagrados, para construir juntos, celebrar juntos e enterrar seus mortos com cerimônias que ainda não compreendemos. Uma rede espiritual que antecede em milênios tudo o que chamamos de religião organizada. Uma rede que existiu antes da escrita, antes das cidades, antes de qualquer coisa que reconhecemos normalmente como civilização, e que só começamos a ver agora, colina por colina, escavação por escavação. Mas há uma pergunta que esse quadro todo levanta. Uma pergunta que os arqueólogos evitam formular em voz alta nas conferências públicas, time igual a 0,5 segundos barra maior, que porque as implicações são grandes demais para o consenso científico atual. Se havia uma rede cultural assim sofisticada há 12.000 anos nessa região, o que mais existe enterrado em outras regiões do mundo, que ainda não encontramos? E o que isso diz sobre o quanto da nossa própria história ainda desconhecemos completamente? Essa resposta está chegando, e é mais perturbadora do que qualquer pedra esculpida. Vamos falar sobre os números, porque os números de Göbekli Tepe contam uma história, que as descrições qualitativas não conseguem capturar na mesma escala. 95% do sítio ainda não foi escavado. Repito, porque é essencial que isso seja compreendido em toda a sua extensão. Tudo o que descrevemos até este ponto da nossa história esta noite. Os pilares esculpidos, os crânios perfurados, a geometria quase perfeita, a iconografia sofisticada dos animais, os banquetes de caça que alimentaram centenas. Tudo isso representa apenas 5% do sítio total. O que os arqueólogos escavaram em quase 30 anos de trabalho sistemático e dedicado é uma fração minúscula, uma amostra inicial, do que está preservado lá embaixo. As estimativas produzidas por levantamentos geofísicos modernos, que permitem aos cientistas ver as formas gerais das estruturas abaixo da Terra, sem precisar escavar, sugerem que há pelo menos 16 estruturas circulares adicionais ainda completamente intactas sob o solo, possivelmente mais. Algumas delas podem ser consideravelmente maiores do que qualquer estrutura já totalmente revelada até hoje. Algumas podem conter esculturas de um nível de detalhamento ainda não visto. Algumas podem guardar objetos rituais, oferendas ou registros visuais que finalmente comecem a responder às perguntas que Klaus Schmidt passou 20 anos formulando, sem conseguir responder. Em 2021, pesquisadores do Instituto Arqueológico Alemão usaram tecnologia de escaneamento geofísico de alta resolução para mapear não apenas as estruturas enterradas, mas também os sistemas ao redor delas. O que encontraram surpreendeu até os pesquisadores mais experientes. Não eram apenas mais pilares circulares. Era um sistema de canais esculpidos diretamente na rocha calcária, que conectava diferentes partes do sítio de forma claramente intencional.
Canais que podem ter sido projetados para dirigir a água da chuva, para áreas específicas durante rituais, para criar espelhos d'água artificiais que refletissem o céu noturno, durante cerimônias de observação astronômica, ou para algo que os pesquisadores ainda não conseguiram determinar com certeza. O que esse sistema de canais confirma, de forma definitiva e irrefutável, é que Göbekli Tepe foi concebido como um sistema integrado, não como uma coleção de estruturas separadas construídas por impulso, como um projeto único, coeso, planejado com uma visão de longo prazo, que se estendia bem além da vida de qualquer construtor individual. A magnitude do que foi construído ali é simplesmente incompatível com o que a ciência achava possível naquele período. Incompatível com a imagem do caçador-coletor nômade, sobrevivendo precariamente num mundo ainda selvagem. Sugere uma organização social de uma complexidade que não deixou nenhuma outra evidência material visível para nós. Uma capacidade de planejamento que se estendia por gerações. E uma transmissão de conhecimento técnico e espiritual, que funcionava com uma eficiência surpreendente, sem escrita e sem registros permanentes. E isso levanta uma questão que vai muito além de Göbekli Tepe. Se existia essa sofisticação há 12.000 anos nessa região específica da Turquia, o que mais existia simultaneamente em outros lugares do mundo? O que havia nas florestas da Europa, nas planícies da Ásia Central, nas costas da América do Sul, quanto da história humana pré-histórica ainda está enterrado, submerso sob o aumento do nível do mar, que se seguiu ao fim da última era glacial. Ou simplesmente não encontrado, porque nenhum arqueólogo ainda olhou para o lugar certo. Em 2023, pesquisadores trabalhando com imagens de satélite de alta resolução, combinadas com algoritmos de inteligência artificial, identificaram centenas de sítios arqueológicos potencialmente significativos no Oriente Médio, que nunca haviam sido visitados por nenhum arqueólogo. Centenas de sítios potencialmente importantes, num único estudo, numa única região do planeta. A arqueologia convencional, com suas equipes de campo que se movem com a lentidão necessária da precisão científica, e com recursos que nunca são suficientes para a vastidão do que existe, levaria séculos para investigar adequadamente tudo isso. E enquanto esses sítios esperam, outros se perdem para a expansão agrícola que revolve a terra sem critério arqueológico, para a construção de cidades e estradas e represas, para conflitos armados que destroem o que séculos preservaram, para o simples e inevitável passo do tempo. O que Göbekli Tepe nos obriga a aceitar, com toda a desconfortável humildade que essa aceitação exige, é que nossa compreensão da história humana é muito mais incompleta do que gostaríamos de admitir. Que o mapa que desenhamos do passado da nossa espécie tem enormes regiões em branco, que preenchemos com suposições razoáveis, baseadas no que encontramos até agora, e que agora, uma colina de cada vez, estamos descobrindo que estavam erradas de maneiras que não antecipávamos. O que Göbekli Tepe muda para nós? Hoje, time igual a 0,5 segundos barra aqui no Brasil? À primeira vista, pode parecer que é apenas uma questão acadêmica interessante para arqueólogos e historiadores. Pedras antigas numa colina na Turquia. O que isso tem a ver com a vida real de um brasileiro, que acorda de manhã, toma café, enfrenta o trânsito, paga as contas e tenta construir uma vida num país cheio de desafios? Mais do que parece, muito mais. A primeira implicação é filosófica e vai fundo.
Göbekli Tepe sugere que a espiritualidade não é um produto tardio e opcional da civilização humana. Não é um luxo que as pessoas desenvolvem quando têm tempo sobrando. E estômago cheio. Barra maior que é uma das causas da civilização. Talvez a causa mais antiga de todas. Que a necessidade de se reunir em torno de algo sagrado, de criar rituais coletivos, de construir símbolos compartilhados, de buscar um sentido que vai além da sobrevivência imediata. É tão antiga quanto a própria humanidade. Que não somos seres racionais que ocasionalmente têm experiências espirituais. Somos seres fundamentalmente espirituais, que ocasionalmente tentamos ser puramente racionais. A segunda implicação é científica e perturbadora na sua extensão. Se caçadores-coletores sem agricultura, sem escrita, sem metalurgia, sem nenhuma das ferramentas que associamos ao progresso técnico, foram capazes de planejar e executar uma obra de engenharia e arte desse nível, durante séculos, com uma precisão geométrica que impressiona engenheiros modernos. O que mais somos capazes de subestimar sobre o passado humano? E talvez mais importante, o que mais somos capazes de subestimar sobre capacidades humanas, que não dependem de tecnologia para existir? A terceira implicação é a mais direta para qualquer pessoa, que passou pela escola brasileira, aprendendo sobre a história da humanidade nos livros didáticos. Göbekli Tepe nos lembra que essa história é uma versão incompleta, parcialmente incorreta e em constante e necessária revisão. Não porque os professores mentem, não porque os livros são mal intencionados, mas porque o passado humano é vastíssimo e ainda em grande parte enterrado. E cada nova escavação bem conduzida tem o potencial de reescrever capítulos que achávamos definitivamente fechados. Hoje, em 2026, o sítio de Göbekli Tepe é Patrimônio Mundial da Unesco e recebe dezenas de milhares de visitantes por ano, de todos os continentes. Uma cobertura especial foi instalada sobre as estruturas principais, para protegê-las do sol implacável e da chuva sazonal da região. Equipes internacionais continuam escavando com a paciência que a ciência exige. Agora, com drones que mapeiam cada centímetro da superfície, com escaneamento de partículas que permite ver através da rocha, com inteligência artificial que analisa padrões em quantidades de dados, que nenhum pesquisador humano poderia processar sozinho. E a cada temporada de escavação, algo novo emerge da Terra, algo que surpreende, algo que obriga a repensar, algo que lembra que aquela colina ainda tem muito, muito mais a dizer. Klaus Schmid morreu em julho de 2014. No campo, ainda trabalhando. Tinha 60 anos. Passou 20 deles escavando a mesma colina. Morreu sem ter visto nem 10% do que está enterrado naquele lugar. Morreu com mais perguntas do que tinha quando começou. E foi exatamente essa insatisfação, essa curiosidade que a ciência não conseguia saciar, que ele deixou como legado para todos os pesquisadores que vieram depois. Em suas próprias palavras, registradas numa entrevista concedida poucos anos antes da sua morte. Göbekli Tepe não é a resposta para nenhuma pergunta. É a pergunta que ainda não sabemos fazer. Existe uma imagem que fica depois de tudo que aprendemos sobre Göbekli Tepe. É a imagem de um grupo de pessoas, 12.000 anos atrás, numa colina no que hoje é a Turquia. Pessoas que não tinham roda, que não tinham escrita, que não tinham metal, que caçavam para comer e dormiam onde à noite as encontrasse. E que, apesar de tudo isso, ou talvez por causa de tudo isso,
carregavam pedras de 50 toneladas para o topo de uma colina e as esculpiam com uma precisão que impressiona. Planejavam projetos que durariam séculos. Perfuravam crânios dos seus mortos para pendurá-los em rituais, que ainda não conseguimos compreender. E no final, quando algo que não sabemos o que aconteceu, enterravam tudo com tanto cuidado, que 12.000 anos depois, um arqueólogo alemão poderia encontrar e reconhecer. Por quê? Essa pergunta talvez nunca tenha resposta definitiva, mas ela nos diz algo sobre quem somos. Porque esses caçadores-coletores de 12.000 anos atrás não construíram Göbekli Tepe para ter mais comida. Não construíram para ter mais segurança física. Não construíram para nenhuma das necessidades básicas de sobrevivência, que supostamente deveriam ser a única preocupação de quem vive naquele nível de desenvolvimento. Construíram porque havia dentro de cada um deles algo que exigia ser expresso numa forma que durasse mais do que uma vida. Algo que precisava de ritual, de simbolismo, de beleza deliberada, de pedra. E esse algo, esse impulso que fez pessoas sem escrita e sem roda erguerem monumentos que sobrevivem 12.000 anos, é o mesmo impulso que faz o ser humano de hoje, no Brasil de 2026, buscar sentido, criar arte, construir comunidades, rezar, celebrar e fazer perguntas para as quais talvez nunca haja resposta. 95% de Göbekli Tepe ainda está sob a terra, esperando. E quando for encontrado, quando a próxima câmara emergir da terra e revelar mais um fragmento de quem éramos, antes de nos lembrarmos de quem somos, a pergunta de Klaus Schmidt vai continuar sendo a mesma. Por quê? Se esta história te fez pensar de uma forma diferente sobre o que significa ser humano, sobre o quanto do nosso passado ainda está por descobrir, sobre as perguntas que a ciência ainda não encontrou forma de fazer, então você já percebeu que este canal existe para isso, para ir além do que os livros contam, para encontrar as histórias que ainda estão enterradas, para fazer as perguntas que merecem ser feitas. A próxima história já está esperando, e pode ser ainda mais perturbadora do que esta.